macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sedes frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. E subjugai-a e tende domínio sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Glória a Deus. Agora vai para Pedro, né? Mas aí a gente também tem outro texto que preparamos, que está em 1 Pedro, no capítulo 5, verso de número 8. 1 Pedro, finalzinho da Bíblia, aí, um pouquinho antes do Apocalipse. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8. Para ganhar tempo, peço atenção àqueles que não encontraram, já faço a leitura. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Sente glorificando o Senhor. Preste atenção para esses minutos que temos para a gente estar falando algo a respeito das nossas famílias. E a gente tem ao longo desse ano trabalhado um tema muito propício para os dias atuais. Assim também trabalhamos esse tema lá na sede, nosso seminário da família, ao longo de 3 dias que tivemos no final do mês de maio, início do mês de junho, e o tema é Minha Família sob Ataque. Minha Família sob Ataque. E isso tem sido, irmãos, uma realidade dos últimos dias. A gente tem observado, especialmente quando você passa a se envolver com o ministério de família, especialmente quando você passa a cuidar de casais, especialmente quando você passa a se tornar com cuidadores de algumas famílias, visitar diversos lares, como temos feito ao longo desses 2 anos, quando passamos a ser conselheiros nesse ministério de família, fica tudo muito evidente que nesses últimos dias da igreja do Senhor na terra, o inimigo ele tem atacado de uma forma muito feroz, de uma forma muito ativa, algo chamado família. José fez a leitura de um texto muito propício, que é a criação da família. A gente costuma falar muito que família é um projeto de Deus, e é verdade. Família foi algo projetado pelo Senhor, porque o ser humano foi algo projetado por Deus. E o ser humano ele só persiste a sua existência porque existe uma família. Deus criou Adão, mas a partir de Eva formou-se a primeira família, que é o projeto de Deus para a terra. E o inimigo, o nosso adversário, como 1 Pedro nós temos aqui, ele busca destruir tudo aquilo que Deus criou. E a palavra de Deus vai dizer, olha, que nós somos a coroa da criação de Deus, ou seja, o melhor daquilo que Deus criou. Então o inimigo ele tem atacado muitas coisas que Deus criou, mas nesses últimos dias ele tem atacado muito mais ainda a coroa da criação de Deus, que é esse lindo projeto de Deus, que é o projeto família, irmãos. Estamos vivendo verdadeiramente os últimos dias da igreja do Senhor na terra. Para quem tem uma visão espiritual aberta, para quem tem buscado ter esta visão daquilo que tem acontecido no mundo espiritual, sabe que estamos numa guerra espiritual. E como toda guerra, existe exército de um lado e um exército oponente do outro lado. E como também toda guerra, existe estratégias para se iniciar uma guerra, estratégias que são executadas durante uma guerra e estratégias para a fase final de guerra. Eu poderia fazer a leitura nessa noite, como muito foi lido aqui nos textos bíblicos, de diversos textos que são voltados à família, e pregar sobre esses textos. A gente tem pregado também, mas nesses últimos dias, especialmente neste ano, a gente tem buscado trazer uma palavra nesse sentido de despertamento, especialmente espiritual, acerca dos ataques do inimigo sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos esposos, sobre nossas esposas e, sobretudo, sobre os nossos filhos. Poderia ler Salmo 127, que coisa linda, Coisa linda, onde vai falar os filhos são heranças do Senhor, e são mesmo, e a recompensa que Ele dá, muito lindo, O Salmo 128 destaca
especial para as famílias, que vai falar ali sobre bem-aventurado, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, vai falar de sua esposa com videira frutífera. Poderia falar aqui sobre Josué 24, né? Mas eu e minha casa servirei ao Senhor. Poderia falar de Atos, glória a Deus, onde quem crê no Senhor será salvo, você e a sua casa. Mateus 9,5, né? Glória a Deus, um texto, né, muito firme, muito forte. Glória a Deus. Mateus 9,5, onde vai falar, né, que portanto deixará o homem a sua mulher, algo melhor, a sua casa, os seus pais, unir-se à sua mulher. Mas irmãos, tudo isso a gente sabe, tudo isso a gente tem lido no dia a dia, tudo isso costumeiramente nos cultos de família. Cada casal que vem na frente, irmãos, tem lido versículos como este. Mas será que a gente está despertado? Será que o gigante está adormecido ou já acordou? Será que estamos vigilantes, nós homens? Será que estamos de olhos abertos, cautelosos, sóbrios e orando em prol da nossa família contra os ataques do inimigo nesses últimos dias? Fica essa pergunta, esse questionamento. Então, como eu disse, toda guerra tem uma estratégia, tá? E nesses últimos dias o inimigo, o nosso adversário, como Pedro apresenta, tá? Ele está ao nosso derredor, né? Rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, quem possa destruir. E nesses últimos dias ele tem investido contra o projeto de Deus chamado família. Eu falei isso aqui. Então ele quer destruir a família. Então, como disse, numa guerra, né, existe um batalhão de flechas, de arqueiros ali no início, e depois vem o batalhão de escuderia com seus cavalos, e depois vem a espada, né, a guerra propriamente dita, aquilo que a gente assiste naqueles filmes épicos, nessas séries que a Record apresenta, né, sobre a história de reis e tudo mais. Mas depois vai vir algo chamado dardos inflamáveis. Lançamento de flechas com as suas pontas, na lança das suas pontas com fogo. O intuito é destruir, porque a guerra, ela precisa ser destruído todo o território do inimigo, não só os oponentes, não só os soldados, mas tudo precisa ser destruído. E nesses últimos dias estamos nos despertando para entender que verdadeiramente já estamos na fase dos dardos inflamáveis. A ideia, a estratégia final do inimigo agora não é tirar o marido da igreja, porque a mulher vai continuar firme, a mulher vai continuar orando, a mulher vai orar pelos seus filhos, e a mulher vai trazer o marido de volta para a igreja por intermédio do Espírito Santo. Não é tirar um filho da presença do Senhor. A estratégia do inimigo é destruir a família por inteira, irmãos. Porque destruindo a família por inteira nada vai bem. Quando você não está bem em casa, quando o relacionamento não está bem, quando o casamento não está bem, nada vai bem. Basta o marido ter uma discussão em casa, eu quero ver ele produzir no trabalho. Eu quero ver um filho que está vivendo em um lar onde há mais discussão do que palavras dóceis, como eu te amo, né? Como olha, você é um filho querido. Esse filho não vai bem onde quer que ele esteja, na escola, entre os amigos. Ele vai crescer com uma identidade totalmente deturpada, agressivo. Ele vai crescer sem querer muito relacionamento, de amizade, de comunhão, de união e de amor. Ele vai crescer, né, uma criança que não vai ter uma saúde emocional saudável. E essa é a estratégia do inimigo. Antes a gente falava, não, o inimigo quer tirar da igreja. Hoje não, hoje ele quer deixar o crente na igreja, mas quer matar o crente dentro da igreja, porque assim ele vai conseguir lá matar outros, assim ele vai conseguir tirar também a sua família dos pés do Senhor. E a família foi criada por Deus, foi projetada por Deus para viver unida, irmãos. A gente precisa estar unido. A família como centro do plano de Deus para esta terra, para cuidar da terra. Até porque lá em Gênesis vai dizer, olha, crescer e multiplicai e administrai tudo que há, tudo que foi criado. Precisa existir algo chamado união. Se não existir união, nada vai ter. A família precisa ter esse relacionamento sólido. A família precisa existir no lar. Não é na casa, é algo diferente, é um contexto diferente. No lar, o amor. O Senhor Jesus precisa ser o centro
deste lar, o centro desta família, para que a família consiga resistir os ataques de Satanás. E olhando para tudo que está acontecendo ao nosso redor, estão me escutando bem? Dá para ouvir? O nosso adversário, ele sabe que foi um plano que Deus criou e que deu certo. Algo chamado família. Desde lá do Jardim do Éden, que o adversário ele vem tentando para destruir as famílias. Mas nessa noite eu quero te dizer que Jesus existe no teu cenário de possibilidade. Tem transformação para o teu marido. Tem libertação para o teu filho, porque foi algo que ele criou. E ele criou para dar certo. Ele se levanta, o adversário se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque nós temos mulheres de oração, mulheres que dessas madrugadas para interceder pelos filhos. Então não adianta se preocupar, porque o teu filho está assim, porque o teu marido está assim. Confia, entrega e descansa, porque ele hoje visita a tua casa. E isso que está te oprimindo, está te destruindo, Deus traz o refrigério para a tua alma nessa noite. Porque Ele é Deus que vela pela casa, Ele é Deus que vela pelo lar, Ele é Deus que vela pela família. E foi algo lindo que Ele criou, e criou para dar certo. Você não tem a opção de desistir dela, não. Está difícil, mas você continua orando. Está difícil, mas você continua abençoando. Que na hora certa a resposta e a vitória virá para Deus. Glória a Deus. Eu falei que a família é um projeto de Deus, mas a família, para ela subsistir, ela precisa da união de um homem e uma mulher. E este mundo moderno, né? E esse mundo globalizado, esse mundo capitalista, esse mundo tendente a seguir aquilo que o inimigo quer, no sentido de destruir o projeto de Deus. Quer dizer que o projeto família não pode ser formado por 2 homens, pode ser formado por 2 mulheres, por 3. Tudo isso é um absurdo, irmãos. Tudo isso é laço do Satanás para destruir o projeto de Deus. Porque a Bíblia vai dizer, olha só, mas no princípio, na criação de Deus, Deus criou o homem e a mulher. Por esta razão, o homem deixará o seu pai, não é a criança, não é o jovem, o adolescente, é o homem, e deixará a sua mãe. E ambos unir-se-ão, e formarão e tornar-se-ão uma só carne. Assim, os 2 não serão mais 2, mas passarão a ser um. Isso é o projeto de família. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos quando a Bíblia diz que o homem deixa, né, o pai, né, quebra-se o vínculo, corta-se o cordão umbilical. Porque quando a criança nasce, tem um pacto, o compromisso de sangue entre a mãe e o filho. Cortou-se o cordão umbilical, sai sangue, né, Chiquinha? Antigamente as parteiras cortavam o cordão umbilical, sai sangue. E havia um pacto, uma união de sangue entre o filho e a mãe e a família. Então aquela criança cresce, é orientada, aquele homem, não é um menino, não é uma criança, a Bíblia vai dizer, ele se casa, ele rompe, ele quebra aquele pacto que ele tinha com aquela mãe, e ele casa-se com a sua esposa, e lá ele tem um pacto de união, de sangue também com a sua esposa, e naquele momento ele passa a ser Então, irmãos, não tem como separar, não tem como. Você corta uma carne e vai sangrar. Lute contra o divórcio, irmãos. Nós precisamos levantar a bandeira da salvação contra o divórcio. Hoje ninguém quer mais ceder, ninguém quer mais consertar, ninguém quer mais pagar preço, irmãos. Deus te deu uma família para você amar, cuidar e respeitar. E um dia você vai dar conta ao Senhor dessa tão família que Ele te deu. Então eu volto a dizer, eu sempre digo, você não tem a opção de desistir. Continua perseverando, que lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Não abra mão da tua casa, não abra mão do teu lar. Quanto vale o teu lar? Quanto vale a tua família? Vale a pena pagar preço de madrugada? Então continua, que a vitória chegará para a tua casa. Mas as mulheres de hoje, elas querem ter filhos, mas elas não querem ser mãe.
terceirizar a criação. Deus te deu para você amar, cuidar, educar e respeitar. E eles te respeitarem, você precisa orientar. Não terceirize a criação dos teus filhos. E ó, pai e mãe, que tá difícil esses dias, né? Porque o filho fala mais alto e o pai fica remanjoso porque ele é ignorante. Oh, meu Deus do céu, o menino tá grosso demais. Ei, quem manda na tua casa é você. Você está sendo lá. Você é o cabeça da tua casa. Se levante, porque Deus te colocou lá dentro para você dar exemplo e ser autoridade. Mãe, é você que educa a tua filha. O jeito que sente, o jeito que se comporta, o jeito que fala. Por favor, mãe, não terceirize a criação das tuas filhas. Seja a melhor amiga dela. Seja aquela pessoa que ela pode contar, confiar. O Senhor está vendo e vai cobrar de ti. E um dia ela dará conta de tudo que tem feito e de tudo que não fez pela tua casa. Glória a Deus. E tratando disso, José, Deuteronômio 6:7 vai nos ensinar como é que devemos criar os nossos filhos. E vai dizer, olha, ensina-os com persistência. Não é com desânimo, né? Não é desistindo, mas persistindo. Os seus filhos, conversa com eles ou com seus filhos quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando for deitar, quando for se levantar. Ou seja, irmãos, a todo tempo, a todo instante, a todo momento. Essa história, José falou aqui, olha, o filho falar mais alto dentro de casa, irmãos, que é isso? Filho tem um quarto, é a privacidade, é trancado dentro do quarto. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Não pode existir isso dentro de um lar. Não pode existir isso no seio de uma família cristã. Não pode existir. Não tem essa história de privacidade, a senha no celular dos filhos. E o pai tem que bater na porta para entrar no quarto do filho. O que é isso, irmãos? É a tua casa. Deus te colocou lá como cabeça. Se levanta, homem. E essa casa é você quem dita as regras. Lá ele anda de acordo com as tuas regras. Lá ela anda de acordo com as tuas regras. Começa a ensinar e a orientar. Eu achei lindo uma criancinha aqui. Ela leu, ela cantou. E a palavra vai dizer: inculca esta palavra. Inculca, coloca na cabecinha dele. Porque ele vai para a faculdade, ele não vai se esquecer desta palavra. Mas só que o menino está crescendo. Ele foi para a escola, irmã Josi, teve festa junina agora. Mas não tem nada não. Ele só botou um vestidinho de São João e só fez uma dancinha lá na escola. Vigia, crente. O adversário está ao teu derredor querendo te tragar. Vigia esta palavra que tem que dar na cabecinha dele. O porquê eu não posso participar do São João, ele tem que saber. Mas irmã Josi, ele só tem 5 anos. Deixa ele experimentar, inculcar, coloca esta palavra na cabecinha dele, na cabecinha dela, porque vai crescer e não vai se afastar da presença de Deus. Ensina em casa, ensina andando no caminho, ensina indo para a escola. Jesus é bom, Jesus cura, liberta, leva para o céu, transforma. Tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Cuidado, pai e mãe. Muitos mentem na frente dos filhos, né? Que tem filhos que dizem: mas Josi, eu quero ser não igual ao meu pai, não. Eu não quero ser igual a minha mãe, não, porque minha mãe mente. Chegou o vizinho na casa para cobrar, minha mãe disse que eu não estou não. Cuidado, crente. Não teve dinheiro para pagar a dívida, não liga e avisa. Hoje eu não tenho dinheiro, me espere até tal mês. Mas não minta, os teus filhos estão te vendo e você é a referência deles. Glória a Deus. Glória a Deus. A família, queridos, é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. A gente aprende, né, que a gente precisa ganhar almas para Cristo, que a gente precisa levar a palavra de Deus verdade, né? A gente precisa sim cumprir o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas dentro de nossa casa, muitas das vezes a gente torna-se, né, uma pessoa assim malquista quando a gente começa a falar tanto da palavra de Deus e tudo. Você vai ganhar os seus, sabe como? Com gestos, com atitudes, com
com ações, né, sendo um verdadeiro crente ali. Muitas das vezes, dentro de casa, as atitudes vão falar mais do que 1000 palavras, porque muitas das vezes estes dentro de casa já conhecem a palavra de Deus, mas está precisando de um exemplo verdadeiramente de crente, está precisando verdadeiramente ter um exemplo dentro de casa. E a família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus também para essa sociedade corrompida, essa sociedade que vive hoje uma deturpação de valores, uma inversão cruel de valores. A gente vai hoje andar por aí, a gente senta num lugar, numa faculdade, numa coisa, a gente olha e fala, não estou entendendo que mundo eu estou. O que antes era o certo, hoje é o errado. Tem aquela família, aquele padrão, né, bíblico, aquele padrão judaico-cristão, de uma família formada por um homem, formada por uma mulher, na sua grande maioria das vezes por filhos. Hoje, com essa sociedade pecaminosa, é errado, né? O certo hoje é esse estilo de família de gays, lésbicas, que adotam crianças e que crescem no seio daquela família daquele jeito, achando que aquilo não é natural, e não é mesmo natural, achando que é, mas não é natural. E o padrão, como eu disse, cristão, judaico-cristão, hoje, a sociedade, as novelas, a rede de TV, né? Todo canto que você chega quer dizer que não, que isso é retrógrado, que isso ficou para trás, que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia é machista. Inversão de valores cruel, irmãos. Cruel. Aí a sociedade de hoje prega o que antes nós pregávamos como errado, porque muitas das vezes a gente está se calando, querendo fazer a política da boa vizinhança, né? Muitas das vezes a gente não fala quando deve falar e fala quando não deve falar, e a gente muitas das vezes tem cruzado os braços, porque a gente quer agradar, a gente não quer desagradar, né? O vizinho tem um filho gay, tem um filho que está no homossexualismo, né? E a gente fala assim, não, mas não tem nada não tem nada não, ame ele, cuide dele, é assim mesmo, acontece nada, é pecado. Você vai despertar aquele vizinho, fala, ore por ele, leve para um tratamento, leve para a igreja, que o Senhor Jesus pode libertar, curar, salvar e tirar dessa vida pecaminosa. Mas a gente quer fazer a política da boa vizinhança muitas das vezes. Que exemplo de família cristã a gente tem dado a essa sociedade? Que exemplo? Então aquilo que antes era o errado, nós que devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, nós que devemos refletir o amor de Deus e o plano de Deus para as famílias da terra, muitas das vezes estamos nos calando, estamos cruzando os braços e levando como natural, irmãos. E a gente precisa se despertar. Por isso que é o intuito dessa temática, o intuito dessa mensagem de despertamento. A gente precisa se despertar e combater o pecado, amar o pecador, mas combater o pecado, especialmente aqueles que deturpam a criação divina, que é o projeto família, aqueles que vão de encontro com o que Deus criou para a terra. E só com a ajuda de Deus, queridos, a gente vai aprender a perdoar, a gente vai aprender a construir famílias mais fortes. Nós formamos um casal, mas Deus precisa ser o centro. Ele precisa ser o centro do casamento. Ele precisa ser o centro do nosso lar. Ele precisa ser o centro na criação dos filhos, para que assim possamos ter uma família forte, para que assim a gente possa ter uma família sólida. E Josi vai falar rapidamente, o tempo não permite avançar muito, a gente vai deixar muita coisa da mensagem para depois, né? Mas Josi vai falar rapidamente sobre 7 princípios para proteger as nossas famílias nesses últimos dias da igreja na terra dos ataques de Satanás. 7 princípios para proteger minha família dos ataques de Satanás. Primeiro, que Deus seja o centro da família. Convidar Jesus para ser um convidado de honra da tua casa, para Ele estar presente na tua casa. Mas como é que eu faço isso, irmã Josi? Eu posso fazer o culto doméstico. E quando eu estava aqui, eu me lembrava da irmã Sofia. Ela sempre fazia, eu acho que ainda faz, né, o culto doméstico. E mesmo que o esposo não estivesse em casa, ela fazia de ligação de vídeo. Não era assim, irmã Sofia? Culto doméstico. Irmãs, aprenda a ensinar a palavra de Deus para os teus filhos. E aprenda a ser grato a Deus por tudo dentro da tua casa. Comece a agradecer, porque o teu filho vai ver e ele vai aprender. Ele vai dizer, a minha mãe hoje agradeceu a Deus porque ela conseguiu pagar a conta de luz. A minha mãe hoje foi grata a Deus porque ela conseguiu fazer o almoço. A minha mãe hoje foi grata a Deus porque ela lavou a louça, porque ela teve mantimento para fazer o alimento, para lavar a louça.
agradecer ao invés de reclamar. Cultive carinho e admiração pelos membros da tua família. Marido elogiar, né, a esposa elogiar os seus filhos e também elogiar o esposo. Não custa nada. Oh, amor, obrigada pela comidinha de hoje. Para de reclamar porque saiu sem sal. Fala com jeitinho, amor, a comida hoje saiu um pouquinho sem sal. Coloca um pouquinho amanhã. Comece a se respeitar dentro daquela casa. Porque quando vocês namoravam, era a maior coisa. Era ou não era? Era respeito pra lá, cuidado pra cá, e amor pra lá, e ligava. Ah, desliga você. Ah, não, desliga você. Ah, não. No 3, bora, a gente desliga. Não era assim? E por que casou, irmãos? E acabou isso. O amor, ele precisa ser cultivado dentro da tua casa, tanto pelos teus filhos, como o teu marido, como a tua esposa. É o teu bem mais valioso e precioso que tu tem nessa terra. Então, para de reclamar e começa a agradecer. Deus, obrigada pelo marido que o Senhor deu. Obrigada, Senhor, porque ele foi, trabalhou e é o provedor dessa casa. Obrigada, Senhor, porque eu não preciso trabalhar. Meu marido trabalha e está mantendo, Senhor, essa casa. Começa a agradecer ao Senhor por tudo que Ele te deu. 3. Mantenha-se próximo, mesmo em meio aos problemas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Teve problema porque casamento nós sabemos que não é fácil, mas nós sabemos que com Deus a gente consegue. E quando a gente começa a renunciar e entender o que realmente é casamento, o que é respeito, o que é união, a gente começa a ceder e se torna leve para nós. Se torna leve cuidar da nossa família. Se torna leve cuidar da nossa casa. O que hoje é pesado, eu peço que você troque com Deus esse fardo. Ele quer carregar contigo, porque é leve quando nós convidamos Ele para ser, né? O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. 4. Ouça sempre o outro lado. Exercite o diálogo. Vocês precisam conversar. Às vezes a gente tira coisas da nossa cabeça e acha que aquilo, e você acha que você é um poço de verdade, e ele acha que ele é outro poço de verdade, e eu não sei, eu não peço desculpa. A Bíblia vai dizer, não vá dormir, não espere que o ponto só passe, sem que libere o perdão, e sem que peça o perdão. A Bíblia vai dizer, se você vai prestar oferta ao Senhor de adoração, primeiro, vai lá, reconcilia-se com o teu irmão, e vem ao altar prestar a tua adoração. Precisa perdoar. Mas irmã Josi, ela erra todo dia. Todo dia eu digo que essa taça é azul, ela está dizendo que essa taça é rosa. E ela coloca no mesmo lugar. Ei, perdoa. Mas eu já perdoei várias vezes. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7 ao dia. E a Bíblia vai dizer, eu, o Senhor Jesus, perdoo os teus pecados e deles eu não me lembro mais. Não é daquele amor, eu te perdoei ontem, mas tu vai fazer de novo? Será que eu vou ter que te perdoar hoje de novo? É assim que Deus faz conosco? Ele perdoa e não se lembra mais. Exercita o diálogo, conversa, pergunta, aprenda a ouvir e se cale. Deixe para falar na hora certa. Aleluia. Aprecie os desejos e sonhos uns dos outros. Esse eu gosto. Não seja um destruidor de sonhos. Conversa. Sonha junto com ele. Então, a irmã Sofia viu uma bolsa caríssima. R$2.000. Ela chega em casa e diz, Wagner, eu quero aquela bolsa de R$2.000. Aí Wagner vai dizer, para com isso, mulher. Tu não tem condição de comprar uma bolsa de R$2.000. É assim? Mas Wagner pode dizer assim, ô Sofia, ou Fia, não sei. Essa bolsa de R$2.000 é cara. Mas que tal você comprar uma de 400? Esse mês não dá. Mas bora economizar. O mês que vem, Deus abençoando, a gente compra a bolsa de 400. Ele jogou água no sonho dela? Não. Ela se animou e disse, eu não posso de 200. Mas meu marido me disse que é o provedor da casa, que tem que combinar com ele, sim, que o mês que vem vai comprar aquela bolsa, então eu vou economizar. Se eu gastava 300 na feira de rua, eu vou gastar 200 esse mês.
vou comprar tudo direitinho e o mês que vem eu vou comprar aquela bolsa. Aí ele chega em casa e diz assim: Sofia, tem uma viagem ali pra gente. Ele não gosta de viajar, né, Sofia? Mas tem uma viagem ali, a gente vai pra Gramado, que é lindo demais. Olambra, que eu fui agora, perfeito, irmãos. Se vocês puderem, vá lá. Ela disse: quer estar com tu, Wagner, que tu não sai pra nenhum lugar? Esse homem vai querer ter ânimo para viajar, irmãos? Não. Mas ela fala: glória a Deus. Amém. Que dia é? Eu vou arrumar a mala. Começa a compartilhar os sonhos juntos, irmãos. Não pode agora? Não pode a de 2.000, mas pode a de 100, pode a de 200. Não joga água no sonho do outro, não. Não seja matador de sonhos do outro, não. 7. Reserve um tempo de qualidade em família. Encontre algo significativo a ser compartilhado. É você criar aquela noite do cuscuz. Não é demais não, irmãos. Coloca tudo ao redor da mesa. Lê a palavra. Ó, compõe com suave, que os irmãos vivam em união. O marido vai para a cozinha, frita o ovo. A menina coloca a mesa. O menino pega as taças. Começa a criar memórias. Gerar memórias neles que nunca serão apagadas. O teu filho, às vezes, ele não quer aquele presente caro. Ele quer a presença de um pai e uma mãe dentro de casa. Aleluia. Fazendo um mingauzinho de maisena, fazendo um Nescauzinho para ele, fazendo a noite do chocolate. Não é nada demais não, irmãos. Mas, irmãos, eu não tenho aquelas louças bonitas que arruma aquela mesa. Não tem não, irmãos. Coloca a taça que você tem, que você guarda para a visita, que tem que usar os teus. Coloca aquilo que está lá guardado, aquela toalha amassada que você usa com os teus, mas a visita é nova. Pega lá do armário e coloca para os teus. Os teus que tem que sentar na melhor mesa, comer nos melhores pratos. Mas eu não posso. Você pode, porque você tem um Deus que te fortalece. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Eu não tenho, irmão, eu não posso fazer o filé, não, mas você tem linguiça. Frita a linguiça, senta na mesa e come com os teus. E celebra e agradece, porque toda vez que você ora, o pão da presença, o pão da propiciação desce e se faz presente na tua casa. É no pouco que você agradece, é no pouco que você glorifica, e sobre o muito ele vai te colocar. Glória a Deus. O tempo não permite a gente avançar, né? A gente ia falar aqui sobre 7 inimigos da família, que eu falei sobre Satanás, a comunidade LGBTQI+, essa comunidade é que ela está disposta, é o plano deles, destruir o padrão bíblico de família na terra. Em outras redes sociais, novelas, têm destruído muitos casamentos, muitas famílias. Aí, irmãos, pasmem, 2023, eu fui no cartório de registro civil fazer uma pesquisa aqui. Eu me assustei quando eu soube que no ano anterior, de 2022, tinha registrado no cartório, Luiz, mais divórcio do que casamento. Porque hoje os jovens não querem mais se casar. Talvez a frustração do casamento dos seus pais, dos seus avós, tira deles esse brilho, esse desejo, esse sonho de casar. Talvez essa vida de querer estar com um com o outro hoje. Talvez o fato de não querer, seja assumir um compromisso mais. Os jovens hoje não querem mais casar. Não querem mais casar. Ou quando casam, os casamentos modernos, cada um em sua casa, né? Casamentos abertos, cada um pode se relacionar com outros. Tem sido uma realidade, irmãos, desse mundo aí fora. Agora, o divórcio tem superado o número de casamentos. Muito triste quando eu, cuidando de família, pude me deparar com esta informação lá. Feminismo tem sido hoje uma desgraça contra o padrão bíblico de família. O feminismo ele vai pregar uma ideologia de que a mulher não tem que ser submissa ao homem, não. De que mulher não tem que se dedicar à criação de filho, não. Que mulher tem que se dedicar ao trabalho, ao crescimento profissional. Que mulher tem que se destacar na sociedade. Que mulher pode fazer tudo. Que mulher pode ser o que ela quiser. E isso tem sido um grande inimigo do padrão bíblico, do que Deus quer como projeto de família para a terra. Então, mulheres, eu desperto vocês nessa noite. Cuidado com
com essas nas redes sociais, né? Fala as influenciadoras, essas coaches que quer trazer pregações ou mesmo não pregações, mulheres cristãs que estão acompanhando influenciadoras das redes sociais que pregam maciçamente o feminismo. Tem que ter cuidado. Falta de comunicação dentro da casa tem sido um grande inimigo do projeto de Deus de família. O individualismo tem sido também um grande inimigo. Isso é meu, isso é seu, esse carro é meu. Para eu pegar o carro, eu tenho que pedir autorização, botar gasolina, devolver como eu entreguei. Para eu pegar a bis dela, eu tenho que pedir autorização. Isso é meu, isso é seu. Não, aquela rocinha é herança minha. Você não mexe lá não, você não planta no pé de laranja lá, porque depois você vai querer dizer que é sua. Irmãos, irmãs, ambos tornam-se uma só carne. O casamento é indissolúvel. 99% dos casamentos aqui da igreja é em comunhão parcial de bens. É tudo dos dois, irmãos. Não existe essa história de isso é meu, isso é seu. É tudo dos dois. Tem que acabar o individualismo dentro do lar, dentro do seio da família. Falta de perdão e falta de empatia tem sido algo que tem prejudicado muito as famílias nos dias de hoje. E a gente precisa concluir. Você vai estar concluindo, e se Luiz me autorizar, a gente vai estar orando pelas famílias. Luiz. Glória a Deus. Então, se houver tristeza, Max, o que é que... Glória a Deus. Jesus leva alegria para aquele Se lar. estiver doente... Jesus leva a cura para o lar. Se houver dificuldade... Glória a Deus. Você crê que Jesus leva a libertação? Se estiver em pecado... Aleluia. Jesus leva a libertação. Se estiver cansado... Jesus leva a restauração para o teu lar. Se houver morte... Aí Jesus leva a vida. Jesus leva a palavra. Se estiver perdido... Jesus leva a salvação para o lar. Se houver divergência... Jesus leva a comunhão. Se estiver desanimado... Jesus vai levar a fé para a tua casa, para o teu lar. Basta tão somente você crer. E nessa noite a gente vai orar pelo seu lar, pela sua casa, para que Jesus possa operar maravilhas, milagres e prodígios no seu lar. Glória a Deus! Quero que os irmãos fiquem de pé. E eu quero pedir para as mães e para... É mais o papel da mãe, né? Conversar com as meninas, conversar com os meninos, porque tem muitos outros que estão desacreditados no casamento. Então nós podemos conversar com as nossas filhas que siga e olhe o exemplo daquele casamento que deu certo, né? Porque a maioria das adolescentes hoje, você ouve elas dizem, eu não quero casar. É verdade. Eu não quero casar. Para viver como fulano, para passar por isso, não, eu não quero casar. E é difícil, nós sabemos que é árduo, mas nós precisamos ensinar esses jovens que o casamento é bom, o casamento é lindo, e Deus cuida da família. Quero pedir que os filhos fiquem pertinho da sua mãe, o marido, abrace seu filho. Quem está sozinho aqui, adota aí. Vamos orar, fazer essa corrente de oração, porque o Senhor Jesus, Ele quer chegar na tua casa e Ele quer transformar, libertar, restaurar, e Ele quer consertar tudo que está Irmã Eliezer, vem aqui para frente. Vocês vão representar as famílias daqui da igreja do Fluminense. 30 anos servindo o Senhor, né? Agora em junho, e 60 de casados, senhor bispo. 60 anos de casado. Que idade o senhor tem, irmão? O senhor tem 65, casou com 60 anos. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem dá essa idade para o Eliezer? E ela não quer que diga. Não vou dizer a dela, não. Abraça a irmã. E aí vamos orar neste momento, né, por todas as famílias, não só daqui na congregação do Fluminense, mas todas as famílias que você conhece, que você lembrar neste momento. Ore pelas famílias do mundo, ore pelo projeto de Deus para as famílias. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, nós entramos na tua presença para te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado pela nossa casa, pela nossa família. Eu te apresento, Senhor, todos os familiares dessa família. Eu te apresento
abençoando, Pai, as famílias, Pai, aqui do Fluminense. Cada uma, Pai, das famílias que representam o Teu projeto, Pai. Que essas famílias, Senhor, possam ser exemplos nessa sociedade. Que ao olhar para a família, Pai, do irmão Gil, irmão Gabriel, e todos aqueles que aqui estão, Senhor, todos aqueles lá fora, Pai, possam ver uma família, Pai, padrão, Pai, uma família, Senhor Jesus, que tem expressado o Teu amor. Deus abençoa cada um dos filhos, que possam caminhar nos Teus caminhos, que possam orgulhar os seus pais, que possam Te servir verdadeiramente. Senhor, abençoa, Pai, o casamento lá do irmão Eliezer, Senhor. Abençoa a sua família, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, Deus. Que eles possam, Deus, aleluia, continuar, Pai, aleluia, Te servindo e sendo, Pai, aleluia, um baluarte para a família cristã nessa sociedade. Eu oro, Pai, pela família, Pai, do pastor dessa igreja, Pai, do pastor Luiz. Eu oro pelas famílias, Pai, da nossa igreja. Eu oro, Senhor, pelas famílias da nossa cidade, do nosso país e toda a família, Pai, deste mundo, Deus. Que o Senhor possa entrar com providência, Pai, naqueles casamentos que estão se dissolvendo e voltar a ter alegria, e voltar a ter paz, e voltar, Senhor Jesus, aleluia, glorificar o Teu nome, Pai, através daqueles lares, Senhor. Que possamos estar firmes nos Teus propósitos, Deus, e que possamos estar sempre Te servindo ao lado da nossa família, e que possamos declarar como Josué declarou: eu e a minha casa servirei ao Senhor. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe. Lembrem de orar por nós e pelo Ministério de Família do nosso canal. Amém. Agradecemos a casal, os irmãos e a nossa irmã.